Você sabe quais dispositivos que são para controle de hemorragia? Se não sabe, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês alguns tipos de torniquete, desde os convencionais comerciais até os juncionais. Você gostou? Vem comigo. Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Eduardo Feres e hoje eu trago para vocês um vídeo super bacana. Galera, super difícil de fazer, tá bom? Espero que vocês gostem. Vem pra tela do meu computador. Bom, pessoal, hoje nós vamos trazer para vocês, tá? Os tipos de torniquete, não serão todos, serão alguns modelos que são mais utilizados pela segurança pública, pelas Forças Armadas e até por nós do atendimento pré-hospitalar da área da saúde, tá bom? Então são equipamentos para o manejo de controle de hemorragias de hemorragias extrasanguinantes no APH. Bom, de cara nós já temos um nacional, brasileirão, nosso, da nossa terra, o TAPH da Desmonds, tá? É um equipamento fantástico, um equipamento que eu já tive a oportunidade de ver vários reviews, tá? Inclusive eu adquiri um, tá? Mas ainda não chegou. Eu adquiri um preto, black, muito bonito, muito bacana. Já vi alguns professores falando sobre ele, que é um equipamento que tá se destacando muito no mercado brasileiro, tá? Ele tem alguns diferenciais, onde que tem aquela aleta que trava o mandril aqui para fazer o giro, para fazer o torque final. Ele tem dois dentes assim para baixo, simbolizando lá os dentes do morcego, que é o símbolo da empresa. Equipamento muito bem construído, equipamento que tá fantástico. Inclusive, indico quem quiser adquirir aqui no Brasil. Pelo menos um torniquete, um equipamento que foi feito por nós mesmos aqui, tá certo? CAT Gen 7 dispensa comentários, tá? Um torniquete que já está com a gente no mundo já faz muitos e muitos anos, já está na sua 7ª geração. Tá, um torniquete que foi muito utilizado pelas forças policiais dos Estados Unidos, pelas forças policiais nossas do Brasil também. Tem algumas forças que pegaram esse modelo para estar utilizando, tá bom? A própria Força Especial da Marinha dos Estados Unidos, que utilizaram ele muito tempo para treinamento no Afeganistão, tá? É um equipamento muito bacana. Tá, temos o SAN XT, que é um equipamento também fantástico, muito bem construído, bonito. Ele só tem um diferencial com os outros. A fita dele é sem detalhe, né? Só tem o velcro. Ele não, ele já tem um monte de bolinhas, que é onde você acopla para um travamento mais eficaz na rondana que ele tem no equipamento, tá? Então ele tem dois tipos de travamento para você deixar mais seguro. O velcro, quando você dá o torque, e tem essas bolinhas pequenas que na hora que a fita passa no eixo, ela trava nessas bolinhas. Então fica o velcro como segurança e as bolinhas como a segunda segurança. Caso precise manejar esse paciente para manusear ele, e entende, fica mexendo no torniquete, ele não vai afrouxando com o passar do tempo. Muito boa dica da SAN aí, tá? O Soft geração 5 também já está na sua 5ª geração. Torniquete importado da gringa também, torniquete maravilhoso, super compacto. E o que eu tô vendo o cenário, a maioria dos operadores tanto de segurança pública especiais utilizam esse tipo de modelo por um motivo: ele é confiável e ele é muito compacto, por isso que ele é o Soft. E você consegue camuflar na sua armadura de tudo quanto é tipo de jeito, porque ele não fica muito volume. Se você pegar um CAT Gen 7, ele é bem volumoso, tá? Então se você coloca no seu cinto de batalha, ele fica volumoso mesmo, tá? Agora o Gen 7 ele é mais fino, ele tem algumas peculiaridades que só esse torniquete tem. Uma delas é que o travamento do mandril, ele não faz igualzinho os outros, tá? Que tem as aletas em cima onde você coloca o mandril e ele não vai. Esse já é o contrário, ele tem um triângulo fechado, que é onde ele fica dessa forma, você vem e coloca aqui e ele não vai para nenhum lugar, o mandril, tá? É muito bem utilizado, inclusive a galera também tá falando muito bem desse cara. Esse cara aí para mim ganhou meu coração. O problema é o valor dele, né? Eu prefiro ainda ficar no nosso nacional, daí também tá privilegiando também a nossa indústria nacional aqui, tá bom? Vamos falar agora dos torniquetes juncionais. Muita gente não conhece. De repente, se você é a primeira vez que está vendo esse tipo de equipamento, comenta aqui
Coloca para mim aqui para mim entender, para mim ver se você tem alguma dúvida e pode mandar nos comentários. Esses caras aqui são equipamentos que eu vou falar para você. Quando eu vi pela primeira vez, eu falei assim: caramba, que evolução, hein? Que evolução. Vamos lá. A SJT da Sun, tá? Que é daquela mesma fabricante que faz o torniquete convencional comercial. Tá? Ele tem esse JT, que é um torniquete que ele é bilateral, ele é inflado pneumaticamente. Nós vamos ver um vídeo aí. Inclusive, você consegue fazer tanto de membros inferiores, tá? Travamento de quadril e ocluindo tanto a artéria ilíaca externa e a região da axila. Tá, uma região axilar que você não tem como tá aplicando o torniquete comercial, você consegue fazer também esse controle de hemorragia, também ocluindo a subclávia, tá bom? A artéria subclávia. É bem interessante isso daí, já vou colocar o vídeo agora para vocês. Bom, pessoal, esse aqui é o modo quando ele está fazendo o controle de hemorragia na região da subclávia, tá bom? Na região axilar. Esse daqui na região da pelve, tá? O operador agora vai mostrar as duas partes da região trocantérica, onde a gente faz já a identificação onde que é, tá? Coloca essa fita embaixo da região do joelho e vai serrando até chegar na região trocantérica, certo? Agora faz a conexão da fita. Vocês podem perceber que é uma fita larga e ela tem vários furinhos que eu falei para vocês também do torniquete convencional da Sun. Olha lá, ó. E vem e trava, tá vendo? São dois tipos de trava. Essa trava com as bolinhas e a trava com o velcro. Aí, dessa forma aí, ó. Desse formato. Travou. Agora eles vão começar a iniciar o controle. Perinha do esfigmomanômetro mesmo vai começar a inflar esses balonetes que deve ser de PVC, de algum material de plástico. E ele vai certinho na região da artéria inguinal, da artéria inguinal externa. Agora ele vai fazer a parte do membro superior. Mostra o operador em combate e o colega já saca já o equipamento, já faz a questão do controle de hemorragia da pelve. Mas agora eles vão demonstrar em membros superiores. Tirou o equipamento, conferiu a pera para ver se está tudo certinho, o sistema de fixação dele, a aplicação na região da subclávia. Você vai ter que fazer algumas manobras com o doente, tá? E é um tipo de aplicação que é bem complicado, então não tem como. Aí nessa aqui já mostra já subclávias já. E nesse dispositivo, ao contrário da parte da pelve, ele tem um outro dispositivo que é acoplado naquela bolsinha que infla, tá? E esse dispositivo é o que vai pegar bem na artéria da subclávia. Ele mostra ali região mamilar com região da lateral do pescoço, tá? Faz o travamento da mesma forma, tudo certinho. Tem uma outra haste que é passada na parte da frente do equipamento e uma que vai ser acoplado à bolsa, né, que vai inflar o dispositivo. Pode perceber que ele tem um dispositivo de plástico que é acoplado naquele dispositivo que infla. Região da dorsal do doente, faz um torque legal. Clavícula, um dedo para baixo da clavícula, região da artéria subclávia. Esse equipamento, galera, é bacana demais, viu? Super fantástico. Fiquei maravilhado quando eu vi. Tem que tomar cuidado que esse equipamento aí, você tem que colocar a mão em cima do balonete quando estiver inflando, porque pode ser que ele venha a torcer para o lado. Tá? Então tem umas peculiaridades aí que o próprio fabricante acabou não mostrando. Tá? Ele volta na questão do travamento e tudo mais, mas só que quando for aplicar, estiver inflando a perinha aqui em cima da subclávia, você tem que colocar a mão apoiando para ele não tombar para o lado, porque ele tem a tendência a tombar para o lado. Tá? Então, uma dessas coisas o fabricante acabou não mostrando, mas eu já vi em alguns vídeos. Bom, esse aqui é o torniquete Jet, tá? Esse aqui é um torniquete
que ele só é utilizado para controle de hemorragia de membros inferiores. Ele, ao contrário do SAM, ele não tem a possibilidade de você estar fazendo região axilar, entende? Então, ele só é feito, é o mesmo sistema praticamente do SAM, só que desse cara aqui, ele é por um torno, você vai girando, rosqueando esse parafuso rosca sem fim, é onde vai fazer a oclusão da artéria ilíaca, né, no finalzinho da artéria ilíaca e início da artéria femoral, tá bom? Mas ele faz também bilateral, é um equipamento bacana, só que acredito que deva demorar um pouco mais para estar instalando esse equipamento. Mas torniquete JET, bacana, bem impressionante o que eles fazem. O próximo torniquete, esse torniquete aqui é o Juncional Croc. Ele está sendo discutido no mundo inteiro por causa de uma questão. Ele é um torniquete que ele é muito demorado. O próprio fabricante fala, tem que treinar exaustivamente para colocar esse torniquete. Tá? Esse torniquete aqui, ele é bem complicado. Eu acho que eu tenho um vídeo dele aqui. Vamos ver se na próxima aqui é o vídeo dele. Vai rolar o vídeo dele ali. Ele é todo de uma liga metálica, deve ser de alumínio. E o operador ele tem que treinar bastante para estar colocando. Esse, ao contrário dos outros, ele só faz unilateral, tá? Então você ter que colocar ou na direita ou na esquerda, tá? Então ele tem toda essa regulagem de altura, tem aquele parafuso de rosca sem fim igualzinho o JET, tem a meia-lua, onde vai ser acoplado embaixo, onde vai estar encostando na região da artéria ilíaca, finalzinho da ilíaca, início da femoral. Como vocês podem ver, ó, tem vários tipos de regulagem. Ó. Ele é um torniquete bem, assim, bem complicado. Inclusive, até mesmo o próprio fabricante fala que tem que estudar bastante lá. Região da crista ilíaca, ele já fala que tem que subir mais na região da crista ilíaca, tá? E o outro você já pode colocar em região trocantérica. E aí você tem que ver certinho onde está a crista ilíaca e já escorregar um pouco para dentro para estar fazendo a oclusão da artéria ilíaca, finalzinho da ilíaca e início da femoral. Faz o cheque de pulso, porém tem uma coisa também. Se caso as conexões das veias artérias estiverem rompidas, provavelmente você não vai ter pulso no membro inferior, então vai ter que ser visualizado essa questão, tá? Esse torniquete aqui é bacana pra caramba. Eu acredito que a galera já deve ter usado já, inclusive eu utilizei quando eu instrumentava a cirurgia ortopédica. A gente utilizava muito esse torniquete aqui para estar fazendo cirurgia ortopédica, ligamento de joelho, dentre outras aí. Tem um vídeo deles também, é muito utilizada pelos K9, tá? Pela equipe de K9 da polícia americana, tá? Que são a tropa de elite dos combatentes que tem cachorro, tá? Aquele pastor alemão, coisa mais linda. Esse é o torniquete mais indicado para animais, tá? Ele é um torniquete indicado para animais que são baleados em combate, dentre outras coisas, tá bom? Mas ele tem um probleminha. Ele não está sendo muito falado devido à fixação dele ser difícil. Então, quando você vai dando torque só auto-aplicação, se você for fazer auto-aplicar, agora se for aplicar na outra pessoa já muda o cenário, mas na auto-aplicação ele é bem complicado e nós vamos ver isso. Um videozinho sobre ele, tá? Ele é o estilo SWAT T, tá? Ele é uma fita de látex, olha lá, onde você pode estar fazendo, ele tem essa diretriz, né, que você mostra o tanto que você pode puxar. Aí você mostra certinho o tanto que você pode puxar para não estourar a fita também. Foi utilizado dezenas, inclusive Stop the Bleed conta ele no curso dele, fala sobre ele. A polícia dos Estados Unidos utiliza nos seus animais, para vocês terem noção. É um equipamento bacana, é um equipamento bem mais barato para eles, que para nós aqui está custando a fixação do jeito que é. A fixação, de repente, pode ser que tiver muito suor, muito sangue, ela não fixe, tá? Ela não fixe. Esse é o maior defeito, a auto-aplicação. Vamos fazendo a auto-aplicação, coloca o dispositivo na boca e vai puxando. Vai puxando. Ele mostra o jeito que tem que ficar. O jeito que tem que ficar
a figura, né? O tanto que você pode, que é elástico dele, né? O tanto que ele pode ser. A fixação dele. Se você tiver com um membro cheio de sangue, vai ser quase impossível você conseguir fazer a conexão certinha, tá? Mas não deixa de ser um equipamento que a gente pode também usar para controle de hemorragia, com bandagem, entendeu? Então, assim, é um equipamento versátil, tá? Versátil. O nome disso é versatilidade, tá? Então a gente pode usar para dezenas de funções. Então esse aqui é o SWAT. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, deixa seu like aqui, mostra pra mim, tira suas dúvidas, coloque suas dúvidas no comentário, tá? Dá um feedback pra mim, fala pra mim como que tá o vídeo, se vocês estão gostando, se tá sendo de muito produtivo pra vocês, porque pra mim tá sendo muito difícil e bacana ao mesmo tempo. Tá bom, galera? E no próximo vídeo da terça-feira eu vou trazer preenchimento de ferida, tá? O que tá faltando agora pra nós já passamos por torniquetes, os que eu tenho dentro da minha viatura, tá? E como aplicar da forma correta, os principais erros dos operadores, tá? Agora, trazendo para vocês tipos de torniquete, tá? Inclusive colocando os juncionais no meio do bolo aqui. E agora falta apenas de equipamentos o controle de hemorragia. Que aí eu vou trazer bandagens israelense, vou trazer agentes hemostáticos, grânulos, gás hemostático, dentre outras curiosidades para vocês. E para finalizar toda essa saga do Stop the Bleed, as diretrizes do Stop the Bleed. Tá? Esse vai ser o último vídeo, vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, tá? Porque eu vou passar para vocês todas as diretrizes do Stop the Bleed. Tá? Eu estou mostrando para vocês de primeira mão todos os equipamentos e as formas de uso. E lá no futuro, no último vídeo, eu vou mostrar para vocês aonde vocês vão aplicar e como vocês vão aplicar, como que vocês vão poder operar com todas essas informações. Tá certo, pessoal? Espero que tenha gostado. Dê o like pra gente aí, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação e aquele abraço.